há ainda as belas praias do Algarve. Esta frase está escrita num ofício mandado pelo Ministro da Marinha do governo de Dom Pedro durante o cerco do Porto para um marinheiro inglês, um ousado capitão, era capitão de fragata, que tinha escrito num jornal de Londres um artigo sobre a Guerra Civil em Portugal. Era um homem ousado, bravo, que simpatizava com a causa liberal e dizia, não, esta coisa dos liberais metidos no Porto, ali encurralados, eles assim não resolvem nada. O que é preciso é, num golpe de audácia, fretarem aqui uns vapores, entram pelo Tejo, desembarcam em Lisboa e tomam conta daquilo numa noite. Bom, esse artigo é curioso porque mostra a audácia do inglês, dizia ele. Eu bem sei que há muitos fortes ao longo do Tejo. Bom, mas é claro, uns atiram, outros não chegam a atirar, não têm tempo. Dos que atiram, uns acertam, mas também muitos não acertam. E dos que acertam, uns afundam, mas outros não afundam. Bom, e se tudo correr mal, a gente mete os vapores no meio do Tejo, porque o Tejo é muito largo, e ali no meio não lhes acertam os tiros, nem de um lado, nem do outro, e a gente ali pode sempre salvar-se. Esse artigo foi lido no Porto, pelo Governo, e o Ministro da Marinha, que era o Major Bernardo de Sá Nogueira, foi encarregado de responder. E responde-lhe isto, sabe, não é bem como você diz, porque no meio do Tejo o que está é a esquadra do Dom Miguel. É uma dúzia de grandes navios de guerra, com centenas de canhões, portanto é claro que a gente não se pode meter lá. Agora, há muitos outros sítios e realmente essa ideia de desembarcar, olha, desde Peniche até Cascais, há inúmeros sítios. Depois aqui, desde a Barra do Tejo até Setúbal. Ou então, os belos lugares ao longo da costa do Alentejo, Sines, e depois terminava. E há ainda as belas praias do Algarve. Bom, o capitão inglês, que era o Charles Napier, ele era capitão de fragata, mas lá fez um contrato com os liberais, foi contratado como vice-almirante e major-general da Armada e veio para fazer o tal golpe de mão. Saiu realmente do Porto com uma divisão de 2.500 homens, era comandada pelo Duque da Terceira, e veio desembarcar ao Algarve. Precisamente aqui, eu estou-lhes a falar na fortaleza da Cacela. Naquele ponto estava um canhão que disparou sobre os navios liberais e tentou afugentá-los. Mas é claro, os navios responderam com tiros, os canhões calaram-se e eles puderam desembarcar a seu salvo na praia, ali a Praia da Lagoa, que se vê perfeitamente daqui, fica além a Praia da Lagoa. E agora vejam como é curioso, toda a gente fala no desembarque do Mindelo, os liberais são os heróis do Mindelo, Dom Pedro vem ao Mindelo. Ora bem, o Mindelo foi realmente um desembarque, mas o desembarque que leva o exército ao Porto, onde ficou fechado e onde não conseguiu resultados nenhuns. Pelo contrário, este desembarque da Cacela, rápido... olhem, o desembarque foi no dia 24 de junho de 1833. Pois no dia 24 de julho do mesmo ano, portanto, precisamente um mês depois, a divisão da Terceira, desembarcada aqui, entra em Lisboa. É por isso que aquela avenida ao longo do Tejo se chama Avenida 24 de Julho. E essa estátua que estão a ver, do Duque da Terceira, é exatamente a recordação dessa marcha extraordinária que ele fez desde a praia do Algarve até ao centro de Lisboa. Quando o Duque da Terceira desembarcou no Algarve,
havia aqui um grande exército miguelista, mandado pelo general Visconde de Molelos, perto de 10.000 homens. Por outro lado, de Lisboa, o governo mandou a esquadra para atacar os liberais desembarcados. E realmente o Duque da Terceira esteve alguns dias em perigo. De um lado, o exército do Molelos, do outro lado, a esquadra miguelista. Esteve em perigo de acontecer o mesmo que no Porto, ficar outra vez aqui cercado. Mas é nessa altura que se dá a batalha naval do Cabo de São Vicente. O tal capitão de fragata inglês, que estava ao serviço dos liberais com a patente de almirante e major-general da Armada, vem com os navios liberais, que eram menos, tinham menos canhões, mas com uma habilidade e uma audácia realmente extraordinárias. Ataca a esquadra miguelista por alturas do Cabo de São Vicente e consegue apoderar-se dos navios legitimistas. Isto é surpreendente porque os navios de Dom Miguel eram de bordo mais alto, tinham mais canhões, mas a habilidade do Charles Napier foi surpreendente. E apoderou-se mesmo dos navios. Deu-se até uma coisa muito engraçada. É que ele ficou com os navios em seu poder, mas um navio não serve para nada se não tiver marinheiros para o tripularem e oficiais para o conduzirem. O que é que ele havia de fazer? Bem, teve uma ideia, mandou formar as guarnições no convés dos navios e mandou-lhes fazer esta proposta. Vocês estão vencidos, agora escolham o que é que querem ser, prisioneiros ou continuar a ser marinheiros. Para ser marinheiros, passam todos para o serviço da Rainha Senhora Dona Maria. Todos eles preferiram continuar a ser marinheiros, de maneira que as pesadas unidades da Armada de Dom Miguel agora estão do lado de Dom Pedro e vão fazer o bloqueio da cidade de Lisboa. Essa batalha de São Vicente foi decisiva. Foi realmente o almirante inglês, ele era escocês, quem decidiu a sorte das armas. Quanto ao Duque da Terceira, depois de sair aqui neste areal, a primeira coisa que fez foi dirigir-se com os seus homens para a próxima cidade de Tavira. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, porque Tavira é uma cidade que vale a pena visitar. Tavira é uma das cidades portuguesas com uma maior densidade de testemunhos históricos. É muito antiga, ela já existia antes da chegada dos romanos e compreende-se bem porquê. Tavira dispunha de um porto natural muito amplo, que era o estuário do rio Gilão. Aqui em toda a costa do Algarve não havia nenhum porto mais seguro. Era um mar excepcionalmente rico de peixe. No século XIV, diziam eles, tinham 70 cercos para a pesca da sardinha. E agora reparem, aqui mesmo na cidade havia, e ainda há, salinas que davam um sal de excelente qualidade. Quer dizer, era aqui possível fazer a captura do peixe em grandes quantidades, salgá-lo e exportá-lo por uma grande região do sul da península. Foi isso que fez a extraordinária riqueza de Tavira. Mesmo depois, já da conquista, continuou a ser uma terra opulenta, porque esse comércio, explorado habilmente por judeus, não acabou. E ainda no século XVI, Tavira é a primeira das povoações algarvias a receber estatuto de cidade.
claro, a velha Silves já era cidade, porque tinha tido a Sé, e a sede episcopal era sempre uma cidade. Mas era só uma cidade inanómine. Das cidades modernas, das cidades, enfim, dos novos tempos, Tavira foi a primeira. Muito à frente de Faro, muito à frente de Lagos, e tudo isso se devia a esses dois fatores. Judeus, o sal e o comércio magnífico que eles sabiam fazer. A história da Tavira cristã começa junto desta pedra. É a pedra dos mártires, ou a pedra dos 7 cavaleiros. 7 cavaleiros que não eram 7, eram 6. Eu acho que essa história tem significação e vale a pena lembrá-la. Tudo isto é um bocado lendário, nós não sabemos ao certo como as coisas se passaram. Mas a versão lendária é esta. O mestre Paio Pérez Correia estava em paz, numa trégua, com os mouros de Tavira. E aproveitando uma trégua, 6 cavaleiros de Santiago foram à caça. Bom, internaram-se pela terra dos mouros, os mouros caíram sobre eles e, apesar dos cavaleiros terem defendido como leões, os mouros mataram-nos. Ora, durante a batalha, estavam os homens a combater e veio um judeu, um mercador Garcia Rodrigues, ligou-se aos cristãos e então, em vez de 6 mártires, foram 7. É por isso que estão aqui 7 cruzes de Santiago. Como veem, esta é a cruz da Ordem dos Cavaleiros de Santiago e tem aqui as vieiras que é o emblema dos peregrinos de Compostela. 7 são os 6 cavaleiros, mais o mercador. Julgo que isto encobre uma realidade. É que, realmente, judeus e cristãos estiveram de acordo numa grande fase da história de Tavira. Foi, aliás, essa ligação muito estreita entre os judeus e os cristãos que fez a riqueza da povoação. Quem conquistou Tavira foi o mestre de Santiago, Paio Pérez Correia, e foi por causa desse massacre dos seus cavaleiros. Quando lhe foram dizer que, numa época de trégua, lhe mataram 6 cavaleiros, ele entrou em fúria, vem com toda a sua gente, entra sem dificuldades na cidade serracena, passou tudo a fio de espada e desde então Tavira foi cristã. Mas isto também levantou uma dificuldade. O Paio Pérez, mestre de Santiago, conquistou Tavira para quem? Mas para nós hoje é claro, ou tinha que ser para Portugal ou tinha que ser para Castela. Para Portugal porque ele era português, para Castela porque a ordem era castelhana. Não, mas é que havia outra hipótese. Era conquistar Tavira para a própria Ordem de Santiago. E foi isso o que o Paio Pérez fez. O rei de Castela entendeu que a cidade conquistada fazia agora parte de Castela, porque a ordem era de Castela. O rei de Portugal entendeu que o contrário, que era de Portugal. Houve uma guerra, é a famosa questão do Algarve, mas essa guerra resolveu-se de uma forma extremamente hábil. Isto mostra, agora já não são lendas, toda esta história dos cavaleiros e tudo isso é um bocado lendário, mas agora não, agora são documentos. O rei Dom Afonso III faz um acordo com o rei Afonso X de Castela, que era o seguinte: ele, Afonso III, desposava-lhe uma filha, Dona Beatriz, que era pequenina. Dava tempo a que a menina crescesse, se fizesse mulher, e quando ela tivesse um filho que atingisse a idade de 7 anos, filho que, portanto, seria neto do rei de Castela,
o rei de Castela entregaria ao neto a posse da terra algarvia. E assim foi, assim foi. Tudo se passou conforme Afonso III previu. Teve um filho, veio a ser o rei Dom Dinis. O Algarve foi dado por Afonso X de Castela ao seu neto Dom Dinis, e foi assim que Tavira e todo o resto do Algarve entrou na coroa de Portugal. Um dos monumentos mais expressivos de Tavira é esta ponte. É uma ponte que vem já da época romana, está ligada a muitos acontecimentos históricos importantes. Por exemplo, um combate entre os portugueses e os castelhanos, em que durante a crise de 83 e 85, os tavirenses aqui à entrada da ponte impediram que a sua terra fosse invadida pelas tropas castelhanas. Agora, a verdadeira importância da ponte, quanto a mim, é esta. Ela ligava dois blocos de população. Esta cidade antiga, onde estava o castelo, a população mais arraigada, e esta margem a que se chama desde há muito tempo o outro lado. Quem vivia no outro lado eram os mercadores judeus. Tinham, como veem, belas casas, porque a maior parte deles eram pessoas muito ricas, e não há notícia de um atrito, um choque, um conflito entre essas duas camadas de população. Pelo contrário, foi de uma colaboração constante que nasceu a riqueza da cidade. Porque Tavira foi, até ao século XVII, talvez mesmo XVIII, uma cidade rica. Era daqui que embarcavam os cereais para alimentar as guarnições das praças africanas. Era daqui que se chegava, daqui que se partia quando se ia para Ceuta. E isso acho que se traduz ainda hoje, reflete-se ainda hoje na cidade. Primeiro, uma cidade com casas de um tipo completamente diferente das outras casas algarvias. São famosos os telhados de Tavira. Dizem que são telhados de tesouro. São telhados de 4 águas, com uma certa inclinação, ao contrário, como sabem, dos outros, que, do modo geral, no Algarve predomina o teto da azoteia, o cimo plano. Suponho que a explicação é esta. É que para a pequena casa do pescador é possível pôr um pequeno teto plano que forma a azoteia, ao passo que para a casa ampla, com várias divisões do rico mercador, era necessário fazer as armações de madeira destes telhados que em grande parte chegaram até hoje. Outro aspecto são as igrejas. Diz-se que Tavira é a cidade das igrejas. Não há outra no Algarve com tanta igreja. Eu já ouvi dizer que são 37. Andei para aí a ver se contava, não cheguei a nada que se pareça com esse número. Certamente muitas foram abandonadas, foram profanadas, foram destruídas. De qualquer maneira, são muitas. E isso também tem sentido. Tanta igreja resulta exatamente do facto de ser uma cidade de cristãos novos, uma cidade com o credo na boca, uma cidade a ostentar uma fé ardente que talvez não tivesse. Com o assoreamento da barra do rio Gilão, Tavira perdeu evidentemente a sua natureza de cidade portuária. Os navios de comércio deixaram de poder subir o rio e vir fundear aqui diante da cidade. Há um documento já do século XVII em que eles dizem que outrora 70 navios de alto bordo estavam aqui fundeados.
E era esse movimento comercial muito intenso que estava na base da riqueza de Tavira. Mas houve uma segunda razão. É que, ao mesmo tempo que a Barra se ia fechando, a comunidade de judeus que aqui residia ia sendo desintegrada. Como sabem, os judeus foram expulsos de Portugal no fim do século XV. Muitos ficaram, é evidente, não aceitaram a expulsão e acomodaram-se às novas situações. Em todo caso, uma grande parte foi-se embora, porque corriam um perigo, porque eram depois acusados pelo Santo Ofício de judaizarem em segredo, estavam sujeitos às denúncias dos vizinhos e houve realmente uma debandada. Há, aliás, entre as vítimas da Inquisição, numerosos que são naturais de Tavira. Apesar disso, desses dois flagelos, o encerramento da Barra e a debandada dos judeus, Tavira soube manter a sua face de cidade que não se resignou a ser agora uma terra do interior que agoniza. Ainda hoje, Tavira parece uma terra fidalga. Parece à primeira vista. Nós vamos por essas ruas antigas, vemos muitas casas com umas fachadas com aparência de nobres, muita cantaria nas janelas, mas, se virem bem, raríssimas dessas casas têm brasão. Quer dizer, não eram casas de fidalgos, não eram casas de famílias que enraizassem no parentesco a sua prosperidade. Eram, sim, casas de mercadores, casas de gente rica. Bom, eu penso que esse passado ilustre se reflete no presente de Tavira. É ainda uma cidade de cultura, uma cidade onde as coisas do património merecem uma grande atenção. Eu estou-lhes a falar diante de uma fachada, a fachada da Igreja da Misericórdia, que é o mais notável exemplar de arquitetura renascentista de todo o Algarve. Ora, pensem que esta obra-prima de lavor foi já construída na segunda metade do século XVI e, portanto, quando a Barra já estava fechada, quando os habitantes de Tavira já conheciam grandes dificuldades, mas eles não deixaram de construir os seus monumentos aí. E depois há aqui várias igrejas barrocas, quando o comércio já não era o que tinha sido. Mas Tavira foi sempre adaptando às novas situações. Já não vêm os navios, pois bem, faz-se o comércio com os homens que partem daqui, com os almocrefes que levam o peixe salgado por essa Extremadura, por esse Alentejo. Arroteiam-se campos novos, introduzem-se novas indústrias, especialmente uma que chegou a ser muito importante, a conserva do atum. Tavira voltou a ser um grande centro de produção de atum em conserva. Bom, hoje, como sabem, há o turismo como nova fonte de riqueza. E, sem dúvida, vale a pena vir a Tavira.